A relação afetiva da adoção, da filiação, é como se não tivesse nem começo nem fim. É uma relação visceral. Cada pessoa tem um sentido de vida. A adoção sendo uma coisa boa, tem também o lado das suas dores. Nós chegamos a esse ambiente através de um útero biológico, mas continuamos o nosso desenvolvimento no útero social. A adoção é isso, não tem explicação lógica. Essa ideia das dores da adoção tem a ver com o fato de a gente tentar mostrar que a adoção, sendo uma coisa boa, uma coisa um tanto romantizada pelas pessoas, tem também o seu lado, que é uma realidade, o lado das suas dores. Quando eu me refiro a dores da adoção, eu estou englobando aí uma série de situações que são naturais e normais da convivência humana, sobretudo dentro de uma convivência parental. Então, quando a gente fala nas dores da adoção, do meu ponto de vista, a gente tem que fazer uma divisão. As dores da mãe que disponibiliza a criança que ela gerou para a adoção. Segundo, as dores da criança que deixa a sua origem para se ligar a uma família ou a uma pessoa e construir uma relação parental nova. E, em terceiro lugar, as dores dos pais que adotam. Existem dores nesses três estágios, né, que têm suas complexidades. Por exemplo, a pessoa que gera um filho e que disponibiliza a criança para adoção ou cuja criança lhe é retirada para adoção por quaisquer dificuldades e que o Estado interfere para proteger a criança, a gente não tem como medir essa dor, mas essa questão da adoção ela está muito permeada dos fatos relativos à origem. Por que isso? Porque do jeito que nós conhecemos, não existe a pessoa real sem uma história, né? Então, essa história pressupõe um começo e a gente diz também que se imagina um fim. Como nós não chegamos ao fim, não sabemos como ele vai ser. Mas nós temos essa necessidade de nos constituir como pessoas, tendo, por vago que seja, um conhecimento ou uma informação da origem. Então, no filho adotivo, isso conta muito. Isso conta muito. As implicações desse desconhecimento da origem, que me parece que é provavelmente a maior parte dos casos de adoção, as crianças adotadas ou os adolescentes não sabem muita coisa ou nada sobre a sua origem. Quando a criança adotada ela não tem nenhuma informação mais objetiva, mais concreta da sua origem, ela tende a ter alguns aspectos do seu desenvolvimento um pouco alterados. Ela se torna uma criança sexualmente precoce. Há uma precocidade que me chamou a atenção já nos últimos 20 a 25 anos, que eu observo e anoto isso, uma certa precocidade em crianças adotadas. E eu comecei a me perguntar por quê e comecei a me interessar por essa questão e me ficou uma coisa assim. Elas têm absolutamente clara e certa em relação à sua origem. Elas foram fruto de uma relação sexual. Então essa é uma questão concreta que pode acelerar essa dinâmica que teria um certo ritmo na média das crianças, né? Ela é mais acelerada para ela chegar com mais concretude a essa questão. Então veja, essa criança tem
seus sofrimentos porque se desligou da origem. Alguém há de dizer, mas se ela é dada para adoção, por exemplo, logo que nasce? Sim, mas ela teve uma vida uterina. E hoje a gente sabe que as dificuldades de muitas crianças, consequentemente de muitos adultos, têm uma história nos traumatismos chamados de perinatais, né, ao redor do nascimento. Não só a questão da vida uterina dessa criança, mas a circunstância do nascimento e o encontro dela com outra realidade fora do útero materno. Pesquisa já há quase 30 anos, Stanislav Grof, onde ele fez uma série de experiências e continuou fazendo, ainda hoje ele ainda persiste nisso em outro nível, já com umas comprovações interessantes, sobretudo num livro que ele escreveu, A Psicologia do Futuro. Então veja, mesmo uma criança que é entregue para adoção logo após o nascimento, ela vem com toda uma história, com coisas inscritas e que evidentemente ela não tem consciência disso, né? Aí a gente se reporta a Freud, a questão do inconsciente, onde as coisas são registradas e depois se manifestam de uma forma objetiva, sem que a gente tenha conhecimento de como essas coisas apareceram. Mas elas vieram de uma inscrição que foi feita em qualquer época, não é só nessa questão de uma criança muito jovem. Então, a criança adotada, ela vem com uma história. Isso não tem que ser considerado de uma forma simplesmente quantitativa em relação aos anos que ela conviveu com os pais de origem, os genitores, e depois ela passou para uma outra família. Não, o tempo aí não conta tanto. Conta, não é, a qualidade e o significado dos acontecimentos. É verdade que uma criança que é adotada com 7, 8, 9, 10 anos e por aí afora, ela vem já com muita coisa construída. O biólogo Humberto Maturana tem uma expressão muito interessante quando ele diz que nós não somos predeterminados, nós somos codeterminados. Né? Temos uma história genética, uma história que vem e que conduz mais ou menos a nossa forma de ser em alguma medida, mas isso é juntado àquilo que ocorre no nosso ambiente. O ambiente uterino e o ambiente após o nascimento. Então, por isso que ele diz, nós somos codeterminados. O ambiente vai se inserindo na formação da criança, do adolescente e vice-versa, a gente vai se inserindo no ambiente e se constrói a pessoa humana com suas singularidades, em partes genéticas, em partes absorvidas no ambiente. Quando eu falo ambiente, eu estou falando da coisa bem abrangente, sobretudo as pessoas. Nós absorvemos muita coisa das pessoas com quem convivemos. A gente sabe que todas as crianças, sem exceção, nascem com a capacidade de falar qualquer idioma, mas falarão primeiro o idioma das pessoas com quem convivem. Esse processo é verdadeiro em relação ao comportamento humano. Elas vão absorver primeiro determinadas coisas, cada um na sua medida e segundo a sua propriedade, absorver primeiro comportamentos, formas de ser e de estar das pessoas com quem elas convivem diuturnamente, como é o caso do ambiente familiar. Então, veja que os sofrimentos são muitos de várias naturezas. Da mãe que deixa o seu filho por uma decisão dela, não importa a gente chamar isso de abandono, porque toda adoção carrega em si uma forma de abandono. Até mesmo, por exemplo, quando a gestante ela morre durante o parto, a criança vive e essa criança se sente abandonada. Né? Mas ela, se tivesse ia criar sua criança mais
ela morreu. Para a criança é um abandono. Não é? Posteriormente, ela pode saber dessa situação histórica, tentar racionalizar, mas como criança ela foi apartada da sua mãe, não teve mais contato com ela no sentido, não é, da mãe biológica. Isso leva a gente a pensar até numa dinâmica assim do processo adotivo, que a gente poderia resumir bem concisamente. É uma relação entre o parto e a partida. O parto é como se fosse um momento e a partida é um processo. Então, o sofrimento é esse de voltar à origem, de ter uma relação com essa história, fantasiada ou não, mas é preciso que ela tenha algum ponto para se segurar. Por isso que o filho adotado, ele é peculiar. Ele não é como as outras crianças que não viveram essa ruptura. A vida do filho adotivo, ela passa necessariamente por um processo de ruptura que a gente espera que se consolide numa sutura. É a relação da ruptura com a sutura. Todas as duas experiências são dolorosas. A ruptura, que é a partida, e a sutura, que seria a ligação com a nova família. Isso lembra a questão, a posição de um biólogo suíço, né, chamado o Adolf Portmann, que ele fala uma coisa muito interessante. Nós chegamos a esse ambiente através de um útero biológico, mas continuamos o nosso desenvolvimento no útero social. E isso é interminável, isso é interminável. O útero social não termina nunca. E a gente, acho que não é sem propósito essa relação que a gente desde pequeno na escola a gente aprende, que o planeta é constituído de mais ou menos 70% de matéria líquida e 30% de matéria sólida. E o corpo humano tem a mesma proporção, 30% de matéria sólida e 70% de matéria líquida. A proporção é a mesma. Né? Então não é tão estranho falar no útero biológico e no útero social dentro dessa contingência nossa. Isso me lembra até uma coisa que me pareceu muito estranha, que o famoso Kant, né? Kant, o grande filósofo, ele disse que nós vivemos em um planeta com essa configuração, não é, esférica, o que significa que mais dia, menos dia, nós iremos nos encontrar. Né? Eu acho isso muito interessante porque a grande mola que move as pessoas é a mola da convivência. E nós não dispensamos a convivência. E a convivência passa a ser, muitas vezes, uma dor. Mas nós não podemos dispensar essa dor, por conta da convivência que é inerente à pessoa humana. Então eu acho que na questão da filiação adotiva está embutida aí a grande busca, que é de uma convivência satisfatória que promova uma segurança. Eu comecei a pensar que está muito mais além do que simplesmente a gente achar uma coisa boa, uma coisa aceitável, uma coisa romanticamente confortável. A adoção não tem como a gente descrever nesses termos, não é? É a mesma coisa que as palavras são insuficientes para descrever certas ideias. Se a gente perguntar, por exemplo, para uma pessoa o que é uma coisa fofa, ninguém sabe dizer. Vamos começar a dar exemplos, algodão, isso, aquilo, outro, mas descrever em palavras o que é uma coisa fofa, eu acho que é impossível. Então as pessoas chegam a um ponto que dizem, olha, uma coisa fofa é isso. Pronto, a gente tem que complementar com outra forma, que a linguagem é muito limitada.
E é muito interessante isso porque nós os humanos, achamos que temos uma qualidade que supera a todos os outros seres vivos que nós falamos. Nós usamos a comunicação verbal, então nós somos extraordinários. Então, essa questão de você descrever a adoção, no meu entendimento, não pode ser descrita, eu acho que ela pode ser inscrita, que é uma experiência pessoal. Eu, por exemplo, que tenho meus 5 filhos adotivos, se me perguntarem como é que eu descrevo isso, eu não sei. Não sei. Cada um tem uma história, né, em um determinado momento, como são 5, eles foram chegando ao longo de um tempo. O primeiro foi adotado com 24 horas de nascido, hoje está com 45 anos de idade. O último, que foi adotado com 2 meses de nascido, está com 20 anos. Então veja, nesse meio, os 4 primeiros já saíram de casa, casaram, cada um no seu canto. O último, né, que tem 20 anos de idade, está em casa, que ele é especial, então ele vai ficar o resto da vida ali, dado o grau de dependência, vamos dizer, quase total dele. E que é interessante isso, porque ele foi adotado a gente sabendo dessa circunstância dele. Não foi uma coisa que depois apareceu. Então, ele faz parte de uma história familiar. Eu não consigo me ver sem ele. Eu não consigo. Os meus outros, tem até uma história interessante, o mais velho, né, alguns poucos anos atrás, quer dizer, ele, portanto, sei lá, com 30 e tantos anos, ele precisou ir ao oculista, porque ele tinha uma deficiência visual em um olho. Porque ele dizia assim para mim, ele com 7 anos de idade, papai, eu quando tampo esse olho, fica tudo preto, eu não vejo nada. Isso que história é essa? Eu só vejo com esse olho aqui. E isso foi à noite, vendo televisão. Dia seguinte de manhã, eu estava com ele no oftalmologista, e foi constatado que esse olho que ele não via tudo preto, ele tinha perdido a visão. E depois dos exames feitos, foi identificado que foi toxoplasmose. Eu fiquei preocupado, porque fiquei pensando que poderia ter sido uma toxoplasmose gravídica, quer dizer, da gravidez dele, que eu não conhecia nada. E aí eu fiquei preocupado com outro olho, porque aquele não tinha mais solução. E não era, foi uma coisa adquirida depois. Há uns poucos anos ele precisou voltar ao oftalmologista para ver o olho bom, não é? Que ele estava sentindo alguma diferença. E eu disse, eu vou com você, ele já adulto, de quase 40 anos. Eu não entendi por que ele queria que eu fosse com ele. Eu também não perguntei. Eu me dispus e fui. Entramos na sala do médico, eu me sentei numa cadeira assim à parte, eles numa cadeira próxima ao médico, era a primeira consulta, o médico fez umas perguntas a ele, e uma pergunta que nesse caso todo médico faria, disse, olha, ele perguntou, na sua família tem algum caso de glaucoma? Ele ficou assim, sem saber responder, e virou-se para mim e disse, pai, na família da gente tem alguém com glaucoma? Eu disse, olha, mas você tem que dizer para o médico, né, que você é adotado. E se é mesmo, eu esqueci. Eu esqueci, eu sou adotado. Aí não sei nada. Aí o médico já se situou sabendo que por essa linha não ia conseguir nenhuma informação útil para ele. Então veja, a relação afetiva da adoção, da filiação, ela não... É como se não tivesse nem começo nem fim, sabe? Esse é para descrever o sentimento. Veja que umas palavras são difíceis de a gente usar e são poucas ou são limitadas. É uma relação visceral. Eu não consigo ver diferenças. Acho até que diferenças existem, no sentido de que as famílias que têm filhos adotivos, elas constroem, em geral, com algumas exceções,
constrói, em geral, uma relação afetiva muito profunda, porque não tem aqueles elementos da família que geram os seus próprios filhos para se assegurar em fatos históricos. Como não tem o elemento histórico, biológico, que a nossa cultura valoriza muito, então na família adotiva há uma necessidade, naturalmente a coisa transcorre assim, de um aprofundamento das relações afetivas. Então há uma diferença entre as famílias que geram seus filhos e as famílias que têm seus filhos pela adoção. Eu não quero dizer que as famílias por adoção são melhores ou são... Não é isso, nem piores, como alguns acham. É porque a gente não tem o pressuposto da geração biológica que há nas famílias naturais e comuns, não é? A gente entende isso. Hoje o conceito de família, até dentro da própria lei brasileira, não é? Já é um conceito em que se coloca a família como resultado de uma ligação afetiva. Saiu aquela vinculação biológica, aquela coisa assim. Houve uma relação afetiva entre pessoas que se constituíram num grupo que convive, aquilo pode ser chamado de família. Então, adoção é isso, não tem explicação lógica. Quando muito, tem uma explicação psicológica. A gente fantasia o filho, a gente faz o esboço do filho, faz o layout do filho. Eu acho que é um direito da gente, já que é uma marca dos humanos a fantasia. Uma pessoa que tem dificuldade de fantasiar, de imaginar, ela vai ter dificuldade de se situar no mundo concreto. Porque tudo o que é realidade antes precisa ser uma fantasia. O que não significa que todas as fantasias se transformem em realidade, ainda bem, né? De modo que a gente faz o layout do filho e vai tentando seguir aquele esboço, e a natureza tem sua sabedoria, e os filhos, pela sua peculiaridade, pela sua individualidade, vão mudando um pouco o esboço que a gente fez. Há certas mudanças que a gente aceita mais facilmente, que vai acompanhando, e há certas mudanças mais bruscas e que ficam em desacordo com o nosso esboço inicial, e a gente se choca com isso. E aí é que entra o vínculo afetivo que se estabelece com o filho e que dá condição a gente de conviver com o filho possível. Não e não aquele filho idealizado. Isso me lembra um prêmio Nobel, não me lembro de que ano, mas foi Lia Prigogine, e ele dizia que o possível é mais rico do que o real, porque o possível abre um espectro imenso de a gente conquistar. O real já está dentro de determinados limites que a gente nem pode muitas vezes mudar tanto. Então, o filho possível é uma riqueza imensa. A questão é que nós queremos aquele filho dentro de certos padrões que a gente aprendeu e que estabeleceu ou que a gente construiu. E quando isso não é seguido, algumas pessoas ficam um tanto desarvoradas. Entendo e compreendo que certas mudanças se distanciam muito do nosso esboço podem nos chocar e nos preocupar, até por serem por nós inaceitáveis. Mas o tanto quanto a gente tem dificuldade de aceitar essas mudanças em função da fantasia que a gente fez, é o tanto quanto a gente precisa aprofundar o amor pelo filho para aceitá-lo do modo como está sendo possível para ele. O filho possível é extraordinário. Eu me preocupo muito com isso porque, na minha experiência de professor, de 40 anos ensinando psicologia na universidade, de clínica psicológica, conduzindo processos de psicoterapia
há uns 48 anos, eu acho. A minha vivência com esse mundo, nessa direção do comportamento, sempre me chamou a atenção quando a gente lida com pessoas numa forma de convivência que a gente estabeleceu, e a família é uma delas. Naquele processo de conduzir a criança, o adolescente, o indivíduo jovem, eu acho que isso não é feito com má intenção, evidentemente, mas resulta em um problema. A gente busca dar ênfase no que falta e não no que foi construído ou conquistado. Faz muito pouco tempo, não sei se 4 ou 5 anos, que eu me dei conta, estava vendo, não sei por que razão, não recordo, os livros que eu escrevi, que a essa altura acho que são 27, e eu comecei a ver e percebi, assim, aquilo me assustou até, que todos os 27 livros que eu escrevi são sobre o mesmo tema. Todos, sem exceção, com um viés diferente. Né? Dentre esses tem, por exemplo, acho que 7 específicos sobre a adoção, em relação aos pais, em relação aos filhos, uma série de aspectos. Mas no fim das contas, olhando para aquilo, mas isso é convivência. É convivência. E eu fui olhando os outros e todos os outros do mesmo jeito. Até que o penúltimo que eu fiz se chama Pedagogia da Convivência. Uma pessoa que leu esse livro se encontrou comigo, eu não a conhecia, mas ela me conhecia. Né? E disse, olha, eu li aquele seu livro, Pedagogia da Convivência. Aí fez lá os elogios ao livro e tal. E me fez uma pergunta que eu me lembro de alguém ter me feito em relação ao livro. Disse, me diga uma coisa, quanto tempo o senhor gastou para escrever aquele livro? E é um livro pequeno, de 100 e poucas páginas. Eu extraí a pergunta e fui tentar fazer um cálculo para responder a ele. E depois vi que não era por ali. Eu disse para ele, eu gastei 82 anos para escrever esse livro. Mas é verdade, eu não podia ter escrito algumas coisas que eu escrevi ali se eu não estivesse nesse momento, nesse tempo, com o somatório das experiências, que as experiências humanas são cumulativas. Eu podia ter escrito algumas coisas ali há 20, 30 anos atrás, não tinha condição. Então eu tenho uma ideia de que nenhum livro é de um só autor, porque a gente junta na experiência da gente coisas que a gente aprendeu de uns e elaborou de outra forma, enfim, nós temos muitos coautores. Nenhum livro é de um autor só. A gente, como também o que a gente escreve é diferente em cada momento da vida que a gente está escrevendo. Eu tenho uma experiência de um livro que eu fiz, esse é sobre adoção, chama-se Compreendendo os Pais Adotivos. Eu estava no finzinho desse livro, faltava o último capítulo. Eu adoeci, uma situação com uma certa gravidade, que resultou numa cirurgia lá muito grande. Bom, eu parei esse livro e depois de alguns meses, quando estava recuperado e tal, eu me lembrei que faltava um capítulo do livro para entregar para a editora. Então, meses depois, passado esse momento lá complicado, eu escrevi o último capítulo e foi. Tempos depois, quando esse livro saiu, eu recebi um comentário de umas 3 ou 4 pessoas que leram esse livro. Essas pessoas não se conheciam, não sabiam nem da existência uma da outra, e todas, separadamente, me fizeram a mesma observação. Disse, eu li aquele livro assim, assim, e fiquei com uma impressão assim estranha, não sei se é verdade, que quem escreveu o último capítulo foi outra pessoa. E eu disse, aí eu entendi, eu disse, você tem razão. E foi por conta dessa experiência, eu era outra pessoa. Algumas coisas ocorreram, né? E então quando eu fui escrever, eu escrevi de outra forma,
não sei explicar, eles também não souberam explicar, mas ficaram com essa impressão. E depois eu fui ler alguns capítulos do livro junto com esse último, com essa informação que me deram, e eu mesmo senti que estava diferente. Se estava melhor ou pior, não sei avaliar, mas diferente estava. Então veja, a convivência é a mola que regula. Então quando a gente volta para a adoção, por exemplo, a gente percebe que a convivência constrói as pessoas. De que forma é essa construção, a gente às vezes não pode nem avaliar, e às vezes agradam a gente essa construção, às vezes não agrada. Mas filho não existe para agradar ou não agradar a gente. Não é. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem um sentido de vida.